Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma análise da noite do Bitcoin e também análise das altcoins que vocês pediram no vídeo da manhã. Muito prazer, eu sou Lobo Cripto e se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, pois eu posto todos os dias vídeos de altcoins e também do Bitcoin aqui. Vamos começar primeiro pelas altcoins e deixo por último o Bitcoin. Então a primeira altcoin é a AVE. A AVE está sendo negociada agora a 93,7 dólares. A AVE que fez uma subida muito boa hoje, né? Dois candles aqui, compradores com volume bem acima da média, que levaram ela para cima das médias móveis de 200 e 233, que é um excelente sinal. A gente pode esperar aqui um pump para a AVE nas próximas horas e quem sabe nos próximos dias, tá? O suporte para esse movimento está aqui na casa de 91,70, porque aqui temos como suporte a média móvel de 233 e também esse grande candle aqui que ela fez com um grande volume comprador. Então, até aqui natural ela fazer uma correção, isso é se ela chegar até aqui, tá? Pois aqui também está a região dos topos que ela rompeu. Então aqui um padrão de alta claro para a AVE, fazendo topo mais alto que os anteriores, assim como o fundo que vem fazendo mais alto que os anteriores e já está aqui numa tendência de alta há um bom tempo, né? Formou um fundo local aqui em 79,9 e disparou, né? Está muito bonito aqui o padrão. Vamos para o gráfico de 4 horas para ver como está. Gráfico de 4 horas, ela vai sofrer um pouco de resistência aqui, pois deu uma agulhada aqui perto das médias móveis, né, de 233 e 200. Então, para a gente acreditar numa pernada bem mais forte, a casa para o rompimento está aqui em 97 dólares. Ultrapassando 97 dólares, muito bom. Aí sim, vem a esperada pernada de alta da AVE. Além disso, após ela romper essa região, ela vai encontrar alguma resistência aqui em torno dos 101 dólares praticamente, tá? Então aqui no VPVR nos mostra que é uma região de grande resistência, então aqui também a AVE terá algum problema para passar. Mas de certa forma aqui o padrão sensacional também no gráfico de 4 horas, né? Fazendo aqui um fundo bem definido, já rompeu inclusive essa região de fundo, né? Há um bom tempo, quando rompeu 89,7, então tudo certo aqui para a AVE. Por fim, gráfico diário. No gráfico diário também, né, um padrão sensacional hoje, um grande candle aqui rompendo todos os topos anteriores, né, dos últimos 5 dias, já chegando no topo aqui do candle principal, que foi o dia da queda, né, no dia 19 de agosto, ou seja, logo mais ela já ultrapassa aqui e deve buscar aqui essa região para voltar acima da linha de tendência de alta que ela seguia no gráfico diário, que está em torno do 109,3. Aqui eu vejo como próximo alvo da AVE, tá? Então, padrão bem bacana. Você vê que eu faço análise sempre, eu vou deixando linhas aqui, né? Quando ela rompeu aqui embaixo, eu falei sobre isso, né? Estávamos falando aqui da região dos 60 dólares praticamente, e ela já está aí em 93 dólares, né? Então, muito bom aqui. Por isso que é bom a análise técnica, a gente acompanhar e também acreditar na análise, né? Porque assim a gente tem a possibilidade de errar menos e acertar mais, que esse mercado é essencial. Vamos para a próxima, que vocês pediram, que é a ETH. ETH, vou colocar no gráfico de 1 hora. Está sendo negociada agora a 1.700 dólares. Quase rompendo aqui as médias móveis, né? Já rompeu a de 200, falta de 233, está sofrendo resistência. Olha só quantas agulhadas ela deu na média móvel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes tentou subir e não conseguiu. Com isso, eu vejo aqui que ela pode ter um pequeno recuo até a média móvel de 200, que está na região de 1.679, e aqui é o suporte do movimento, pois nessa região também tem os topos anteriores que ela rompeu, então ela pode fazer esse padrão aqui, né, um pullback, né, um reteste, um pullback, ó, nessa região para voltar a subir e quem sabe conseguir romper aqui
a média móvel de 233 e com isso a gente pode esperar uma pernada de alta bem mais forte da ETH. Opa, deixa eu tirar essa linha aqui. E o rompimento aqui da média móvel de 233, como ela deixou várias agulhadas, eu vou pegar a mais alta dela aqui, ó, para garantir estar em 1722. Aqui a gente já pode ficar confiante que teremos uma pernada de alta mais forte. E o padrão que ela vem fazendo aqui muito bom, né? Topos mais altos que os anteriores, assim como o fundo mais alto que o anterior, dando continuidade aqui, uma sequência de alta. Já definiu faz tempo aqui o fundo, né, deste movimento, que ela deu uma agulhada aqui no suporte de 1527. Quando rompeu a região de 1630, ela já estava saindo dessa zona de fundo, ou seja, o fundo já está consolidado, a tendência é que dispare uma nova pernada de alta. Indo para o gráfico de 4 horas, padrão aqui lateral nas últimas horas, né? Podemos contar aí quase aí 14 horas ela num padrão bem lateral, mas mesmo assim ainda vejo como um bom sinal aqui esse tipo de movimento, pois está segurando nessa região para conseguir romper. No 4 horas também tem as médias móveis que ela está sofrendo essa resistência, no caso na média móvel de 200 que está acima, né? Então tentou aqui uma vez, duas, três, quatro, 5 vezes, não conseguiu romper. Então, para garantir, está nessa mesma região, 1722, né? Coincidiu dessa vez. Normalmente as médias de 200, 233 mudam de posição no tempo gráfico, né? Muitas vezes está acima no gráfico de 1 hora, mas está abaixo no gráfico de 4 horas. E coincidiu dessa vez. Então, ponto importante demais para a gente ver um movimento mais forte da ETH é 1722, bem como suporte. Aí no 4 horas eu já falo diferente, tá? Mas praticamente a mesma região, ó, 1670. Se não me engano, lá eu falei 1669 ou 1659. Praticamente isso, tá? 1.670 dólares é um bom suporte. Além do que não pode perder o fundo, que está mais abaixo, em 1652. Aí entraríamos para uma tendência de baixa do curto prazo. Por fim, gráfico diário. Gráfico diário, um movimento sensacional também. Um grande candle comprador, rompendo os topos anteriores, né, dos últimos 5 dias, demonstrando que sim, fez um fundo nessa região e está se recuperando. Então, fechando assim as 21 horas, excelente sinal, continuidade de alta para os próximos dias. E a ETH permanece até agora em 1.700 dólares cravado. Está sendo uma resistência psicológica, né? Número redondo sempre funciona como resistência. Então, 1.700 dólares, tá? Então, vamos para a próxima, que é a HNT. HNT, vou colocar o gráfico de 1 hora. HNT já não está tão bacana, não. Corrigiu bastante aqui, né? Mas vamos lá. Sendo negociada agora a 6,74. Perdeu uma região importante de suporte, que era do 6,78, né? Está abaixo agora. Perdeu as médias móveis, né, de 200 e 233, que para voltar para cima ela tem que voltar para 7,13. Fez uma correção aqui bem forte, né? Considerando só essa última pernada e traçando a Fibonacci. Deixe-me ver. Veio abaixo de 0,786. Então é bem capaz que ainda caia um pouco mais e faça o 100% do movimento aqui em torno de 6,57, inclusive que será uma região de suporte, pois abaixo disso estaria fazendo um fundo mais baixo que o anterior, indicando aqui continuidade dessa baixa aqui, dessa correção bem forte que ela fez, né? Então não está tão bacana não HNT. Mas vamos lá, gráfico de 4 horas. Gráfico de 4 horas aqui, um padrão também horrível, né? Candles grandes vendedores, né? Após o pump que ela tinha dado, devolveu tudo praticamente. Foi como eu falei, né? Região importante aqui do 6,57, que vai ser o 100%, ela devolvendo tudo mesmo. E não pode perder, senão vai para o fundo mais abaixo ainda, que está na casa de 6,35. Então, para a gente acreditar aqui na recuperação da HNT,
ela tem que voltar para cima aqui, pelo menos da resistência de 6,78, pois aqui no 4 horas, vindo acima, ela faria um candle mais alto do que o anterior de queda, e aí poderá ser o início de uma recuperação. Mas realmente está bem difícil aqui, hein? Por fim, gráfico diário. No gráfico diário também um candle muito feio hoje, né? Rompendo metade do candle do corpo, né? Do candle de ontem. Então indica que mais queda para as próximas horas, tá? Realmente não está bacana. E ontem teve um grande volume comprador, porém aqui já era notório esse movimento de queda para hoje, porque deixou uma agulhada muito grande para cima. Quando tem essa agulhada aqui, significa, quando ela passa da região aqui do corpo do candle, em torno de 6,96, há uma força vendedora muito grande. Então ela tenta subir e aí muita gente vendendo forte aqui, que faz que ela caia rapidamente e feche muito mais abaixo. Isso indica a força vendedora. Por isso que quando deixa a agulhada para cima, não é um bom sinal. O outro dia normalmente é de queda, pois essa força vendedora vai derrubar o preço, tá? Vamos para a próxima, que é a LDO. LDO, vou colocar no gráfico de 1 hora. LDO num padrão aqui também não tão bonito, né, mas não tão grave quanto a HNT. LDO está sendo negociada agora a 2,010. Perdeu as médias móveis, né, de 200 e 233, que para ela voltar para cima aqui numa hora, tem que ser na região de 2,21. Então em 2,21 ela consegue voltar aqui e a gente pode ter esperança de uma recuperação mais forte. Olhando aqui suportes para o movimento, ó, numa hora está indicando aqui continuidade de queda, né, pelos candles que está formando. Temos como suporte esse último fundo que ela deixou, em torno de 1,98. E um pouco mais abaixo aqui, que seria o limite dela, seria o fundo anterior, em torno de 1,92. Então, essas duas regiões aqui devem servir como suporte, pois se perder, aí a situação fica feia aqui, tá? Então, não é bacana. Vamos para o gráfico de 4 horas. No gráfico de 4 horas também, fez um candle aqui que fechou às 17 horas, padrão aqui de engolfo de baixa, rompendo todos os fundos dos candles anteriores, de vários candles aqui, ó, vindo abaixo do fundo anterior. Ou seja, pode ser que ela embale aqui uma tendência de baixa. Eu falei assim, um gráfico de 4 horas, mas sem querer eu coloquei no de 8, tá? Mas um de 8 ainda fica pior ainda, porque quanto maior o prazo e estiver feio o gráfico, né, é maior a probabilidade de continuar nessa queda. Deixa eu alterar para o 4 horas para ver como está. No 4 horas, ó, indica praticamente o mesmo, né, só que com candles divididos. Fez esse grande candle vendedor, seguido de um candle pequenininho vendedor, e continuou. Está continuando aqui a queda, tá? Então, muito provável que ela venha nessa região aqui de suporte de 1,92, e aqui será muito importante segurar, senão queda bem mais forte, que temos um fundo aqui, ó, principal, em torno de 1,86. Abaixo disso, fica feio demais, né? Então, a recuperação dela não está tão bacana. Deixa eu ver aqui a linha de tendência dela. Ela perdeu faz tempo, né? A linha de tendência de alta que ela vinha seguindo, né? Com esse candle aqui de hoje, às 9 horas da manhã, que derrubou. E é exatamente aqui, ó, se a gente fazer uma pequena projeção do movimento, do topo até a base da linha, e jogando aqui na perda, ela pode fazer um fundo mais baixo mesmo, ó, pode chegar a 1,62. Por isso é importante as regiões de suporte para ela tentar uma recuperação a partir de então, tá? Porque a projeção aqui não está tão bonita não. E por fim, vamos para o gráfico diário. O gráfico diário representa muito bem o que eu falei, né? No gráfico diário também ela fazendo um padrão horrível aqui, que é um padrão de engolfo de baixa, né? Ou seja, um grande candle vendedor rompendo os fundos dos candles anteriores,
perdendo a linha de tendência, realmente, no mínimo, essa região de 1,82 ela vai vir buscar. Então, quem sabe, aí ela fazer aqui um fundo duplo nessa região, né, vindo aqui em 1,82 aproximadamente, para subir em W depois aqui no gráfico diário, tá? Padrão aqui, se fechar dessa forma às 21 horas, indica continuidade de baixa para amanhã e talvez os próximos dias também, porque o padrão não está bacana. Vamos para a última antes do Bitcoin, que é a Check e Cash. Vamos lá, gráfico da Check. Colocar numa hora. Aí já está diferente, né? Olha só, o padrão da eCash. Está se recuperando muito bem. Rompeu aqui a resistência importante do 0,3954. Está sendo negociada agora a 0,3962. Segue uma linha de tendência de alta no gráfico de uma hora, que eu posso traçar dessa forma. E aí é importante demais não perder mais o fundo dessa linha, que está aqui na região do 0,3916. Enquanto estiver acima, estará no movimento de recuperação. Pode sofrer alguma resistência no ponto que está, pois está bem perto da média móvel de 200, que está aqui em 0,3977. Então pode ter algum trabalho ficando meio que lateral aqui nas próximas horas. E para romper aqui as médias móveis, está na região do 0,4059. Rompendo aqui, um excelente sinal, teremos uma nova pernada de alta forte da Check, tá? Vamos para o gráfico de 4 horas. Gráfico de 4 horas também aqui mostrando uma recuperação. O candle que fechou às 13 horas foi um candle vendedor. E aí o que fechou às 17 foi um candle comprador que fechou quase no topo dele. E agora está fazendo um pequeno candle que já está rompendo o topo dos dois. Então um padrão aqui bacana de recuperação. Demonstra continuidade de alta. Só foi eu falar, deu uma pumpada aqui. Vocês viram, estava pequenininho o candle, já boom, foi para cima. E o desafio aqui, né, para a Check será romper aqui esse topo, né, que foi bem perto do topo que ela fez anterior também, em torno do 0,4010, né, 0,4010. Então aqui a gente pode esperar sim uma grande pernada de alta, pois ela está saindo neste momento da região de fundo que ela formou. Então, acima desse suporte aqui do 0,3954, está fazendo o rompimento desse fundo, porque abaixo ela consolidou esse padrão, inclusive que deixou agulhadas aqui bem para baixo, em torno do 0,3728, foi esse fundo local dela. Vamos por fim para o gráfico diário. No gráfico diário, padrão muito bom também, do gráfico diário, um candle comprador grande que está rompendo o topo dos candles anteriores, de forma meio tímida aqui, mas dá a entender sequência de alta para os próximos dias. Além disso, fica clara a formação do fundo, né? Vamos não considerar as agulhadas, o suporte aqui do 0,3822. Então, um movimento aqui de recuperação muito bom após a queda do dia 19 também, né? Então está se recuperando muito bem e com o candle de hoje, quem sabe, amanhã vem um movimento um pouco mais forte, tá? Vamos por fim para o gráfico do Bitcoin. O Bitcoin que já, ao meu ver, já está ficando complicado de novo, né? Mas vamos lá, gráfico de uma hora. Bitcoin está sendo negociado agora a 21.562 dólares. O problema aqui, que eu falei que já está ficando complicado de novo, é que o Bitcoin nesse momento está fazendo um topo mais baixo do que o anterior. Então pode embalar aqui uma tendência de baixa. E o suporte para esse movimento está aqui nesse último fundo em torno de 21.425. Além disso, o suporte mais de longo prazo está aqui abaixo em torno de 21.365. Ou seja, até aqui ainda estaria um movimento normal para pensarmos numa recuperação que ele vinha fazendo até ontem. Eu já tinha ficado mais otimista, né? Mas hoje já estou desanimando um pouco,
por causa desse topo mais baixo que o anterior. Então, seriam os suportes que eu falei. E além disso, a gente tem essa linha azul que eu tracei aqui, ó, é a linha de tendência de alta deste movimento, que ele já vem seguindo um bom tempo. E o fundo, para ele atingir essa linha, está em 21.299, ou seja, praticamente na agulhada aqui do fundo mais baixo, né? Então, a partir daqui começa a ficar perigoso, 21.299, pois perdendo, certamente vai buscar o fundo total aqui que ele fez em 20.815, tá? Para eu ficar otimista, falo novamente, né? Tô falando a semana toda dessa linha amarela, que eu vou colocar no gráfico de 4 horas, que aí fica melhor. Gráfico de 4 horas, deixa eu dar um reset aqui, que vai ficar melhor para visualizar. Essas linhas amarelas aqui que eu tanto falo, para quem não viu ainda vídeo meu, é o canal que o Bitcoin segue desde o dia 18 de junho, foi se recuperando, bateu no topo várias vezes e caiu no dia 19 e perdeu o fundo deste canal. Então aqui é a minha preocupação. E aí ele tenta por dias aqui, a semana toda praticamente se recuperar, volta para cima, a gente fica feliz, ele volta para baixo. Aí rompe de novo, vai para baixo. E assim está sendo. Ontem chegou aqui na resistência dos 21.870, deixou a agulhada, veio para baixo. Hoje tentou subir aqui novamente, ficou por um tempinho e veio para baixo novamente. Então está sendo a região de resistência bem forte do Bitcoin. Então eu só acredito mesmo na recuperação do Bitcoin quando ultrapassar essa região de 21.870, que é a resistência. Ultrapassando aqui, andando acima, um excelente sinal, o Bitcoin vai se recuperar. E aí o que eu espero, né, vou mostrar no gráfico diário, que aqui fica bem melhor até para visualizar, que eu espero ele voltando aqui para dentro do canal, que ele vá buscar o topo novamente, aqui na casa dos 25.900 dólares. Então é isso que eu espero, mas para isso ele precisa voltar para dentro desse canal. Então, ou seja, romper essa resistência de 21.870. Analisando o candle de hoje, até o momento ainda está num padrão aceitável, pois está fazendo um candle mais alto do que os candles anteriores, o corpo, né? Então, fechando dessa região de 21.590 que está agora mais para cima, um excelente sinal. Amanhã a gente pode ter um dia de alta. Mas o Bitcoin está num movimento bem lento, né? Então a gente tem que ter muita paciência neste momento. E ao meu ver, o limite aqui, para a gente acreditar, total, é aqui o suporte dos 20.815. Porque aqui ele poderia formar, como eu já falei em outra altcoin que eu fiz análise, se ele vier aqui segurar nessa região, ele forma um fundo duplo na região e depois sobe em W. Então essa é a esperança. Porque se perder os 20.815, meus amigos, aí fica feia a situação. Eu já fiz a projeção aqui, mas para quem não viu, faço de novo. Nós temos esse canal, que eu falei, das linhas amarelas, né? E quando perde um canal, a projeção você faz da seguinte forma. Pega do topo do canal até a sua base e joga no rompimento. Então, rompeu aqui no dia 19, né? Joga aqui, perfeito. E aí o Bitcoin pode voltar a 16.600 dólares, tá? Aproximadamente. Então, ficaria um movimento muito feio. Por isso que, para mim, eu só estou em operações até aqui, quando chegar nos 20.815. Perdendo aqui, ao meu ver, vai seguir essa projeção que eu fiz e bater muito lá embaixo, tá certo? Por hoje é isso. Desejo uma excelente noite para todos e nos vemos amanhã nos vídeos. Um abraço.